E agora nós vamos conversar com outro cientista político, tá? Estamos aí a 3 dias do grande dia, né, das eleições, para a gente descobrir quem será o próximo presidente da República, e é por isso que nós vamos convidá-lo aqui, o cientista político, para falar mais de eleições. Tem muita análise que a gente precisa para ajudar, o que acaba refletindo aí esses apoios todos. Então, por isso que eu vou receber aqui no estúdio o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, que é o Frederico Bertolini. Professor, chega mais. Boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, Prazer, viu? Larissa. Prazer estar com vocês aqui de novo. O prazer é todo nosso, professor. Bora lá que tem muita coisa para a gente analisar, né? Para a gente pontuar aqui para o pessoal. Professor, quando quiser até falar com o público, é essa câmera aqui mais fechadinha, Tá tá? Mas a ótimo. gente está aqui à vontade num bate-papo, pessoal. Professor, a gente começa falando das pesquisas, né, que saíram hoje. Primeiro a Atlas Intel, agora há pouco Datafolha. O que o senhor conclui desses levantamentos? Ambos apontando ali uma vantagem de Lula. A gente pode dizer que a diferença pequena, né? Mas, de fato, Lula aparece liderando essas últimas pesquisas. A Atlas mostra hoje uma vitória de Lula com 53,2% dos votos válidos e o Datafolha com 53%. Ou seja, resultados muito parecidos, né? Sim, parecidos e também parecidos ao longo do tempo, ou seja, que a gente vê uma cristalização dessa intenção de voto. As duas dão números parecidos, com uma margem estreita, e o mais interessante é que a gente vê essa margem estreita se repetindo já desde o início do segundo turno, quando as pesquisas começaram a fazer um bom ajuste em relação ao que foi o primeiro turno, né, procurando errar menos nesse segundo turno, e me parece que existe uma certa convergência dos números, aí estabilizando em 53% a 47%. Né? É interessante que houve uma série de eventos ao longo da semana e dessas 2 semanas, né, e curiosamente esses números não mudam, ou seja, uma cristalização de fato da intenção de voto nos 2 candidatos. Sim, até, se não me engano, a Atlas, né, que mostrou ali que indecisos 2%, provavelmente, não sei se a pesquisa conseguiu fazer esse levantamento entre os dias desses acontecimentos, né, desses últimos acontecimentos, mas enfim, de fato a gente tem um cenário bem estagnado, né, professor? Agora, outro ponto importante que eu gostaria de debater aqui com o senhor, porque o Datafolha traz também a rejeição de cada candidato, né? E segundo a pesquisa, 50% dos eleitores não votariam de jeito nenhum em Jair Bolsonaro e 45% não votariam em Lula. A rejeição, pessoal, é determinante para o resultado final das eleições. Ou seja, necessariamente quem ganha é o candidato menos rejeitado. E nós estamos falando de uma eleição de rejeição, né? Então, eu gostaria de saber a sua análise sobre esses dados e até de pleitos anteriores, se a gente conseguir comparar alguma coisa, professor. De fato, é muito difícil para um candidato que tem metade da população rejeitando, metade dos eleitores rejeitando, conseguir se reeleger. Né? Esses números eles deram uma melhorada para o Bolsonaro nas semanas anteriores a esses fatos que aconteceram, especialmente Roberto Jefferson, especialmente a questão das meninas venezuelanas aqui em Brasília. E houve um pequeno repique, então, nesses últimos dias. Mas esse repique também foi bastante pequeno, bastante moderado, né? E, curiosamente, isso foi um aspecto interessante. Esse aumento da rejeição não se verificou tanto em relação à intenção de voto. Então, é curioso isso. Né? Não houve uma alteração tão drástica da intenção de voto, ou seja, embora o percentual de rejeição do Bolsonaro tenha aumentado ligeiramente ou sensivelmente, a gente não pode nem dizer que ele tenha aumentado, porque é tudo ali dentro da margem, né? Mas muito pouco. Isso não significou que ele perdeu tantos votos assim, o que é bastante curioso. Sim, é curioso mesmo. Agora, professor, você estava até acompanhando, né, quando eu contava a história do parque, do Beto Carreiro World, Santa Catarina, que fez uma promoção no mínimo curiosa, né, para a gente falar aqui. A que ponto, né? Por que a paixão política chegou a esse ponto de uma empresa conhecida nacionalmente se envolver na eleição defendendo um lado? Então, além dos diversos casos de assédio eleitoral em outras empresas que nós temos acompanhado, né? Que dia após dia. Qual que é a sua análise sobre esse tipo de situação?
Eu tive aqui, acho que no domingo das eleições, e comentei que, de fato, havia uma intensa polarização afetiva, ou seja, esses afetos às vezes transcendem questões mais racionais, porque uma empresa ela estaria interessada em ganhar dinheiro, em lucrar, tanto com petistas quanto com bolsonaristas, né? Então, esse envolvimento afetivo, ele de fato gera esse tipo de reação. O que foi um dado, inclusive, bastante lamentável no segundo turno, não em relação à polarização, mas em relação ao aumento expressivo desse tipo de ação abusiva. No caso do Beto Carreiro, não foi nenhuma ação de empregador, mas houve um aumento de mais de 1000% nas ações relacionadas a empregadores que estão pressionando seus empregados a votarem de uma determinada forma, o que também, de novo, sinaliza muito esse grau de intensidade da polarização e esse grau de afeto e desafeto em relação a uma determinada candidatura, que faz, inclusive, com o empresário, pessoas que deveriam estar mais centradas nos seus negócios, se dedicarem a ingressar em campanha política e tentarem fazer o seu candidato vencedor de qualquer forma. Sim, professor. Agora, te surpreende esse fato ter acontecido em Santa Catarina? Porque, de fato, ali, o sul do país, a gente sabe que é mais a favor do governo, né? Isso ficou muito claro no primeiro turno das eleições, em que o mapa ficou bem dividido, né? Então, de certa forma, não surpreende tanto, porque a gente sabe ali que o sul do país acaba, a maioria, né, sendo pró-governo, né? Parece a tendência é que Bolsonaro ganhe em todas as regiões do país, menos no Nordeste. Então, de fato, houve essa divisão espacial. Obviamente que a gente não pode entender essas regiões como blocos, né? Existem clusters, existem espaços ali em determinados estados. Inclusive, o próprio candidato a governador do PT conseguiu fazer o segundo turno em Santa Catarina, o que é um fato bastante surpreendente, assim, bastante curioso que ele tenha conseguido fazer o segundo turno. Provavelmente vai perder, tá muito atrás nas pesquisas, mas conseguiu lograr esse feito. Então, de fato, especialmente concentrada nas capitais, ou seja, essa intenção de voto no PT, ela está, por exemplo, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, embora o Estado tenha dado uma vitória a Bolsonaro ali, e em Porto Alegre essa margem é mais estreita. Também São Paulo, interior de São Paulo, uma vitória de Bolsonaro, porém na capital as coisas mudam um pouco de figura. Então existem esses espaços, existem esses locais, mesmo em regiões que são majoritariamente eleitoras do Bolsonaro, né? Sim, professor. Agora eu vou até aproveitar a tua resposta, já que o senhor citou a respeito de candidato ao governo, porque, pessoal, além da disputa nacional, né, teremos segundo turno em 12 estados. O principal deles, São Paulo, que mostra ali um cenário de possível empate técnico entre os candidatos Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. E aí eu gostaria da tua opinião, da tua análise, para a gente entender. Em várias pesquisas, né, dias atrás, Tarcísio aparecia com uma diferença até que relevante. E essa diferença está diminuindo. O que fez Tarcísio perder a vantagem que vinha apresentando até a semana passada? Olha, é difícil precisar, mas talvez os eventos de Paraisópolis tenham, de alguma forma, mexido aí nessa intenção de voto das pessoas, a percepção de que talvez tenha havido uma forçada de barra ali em tentar emplacar uma ideia de que houve um atentado. Então, talvez isso tenha mexido um pouco na corrida eleitoral, né? Mas, de forma geral, também acredito que na campanha de segundo turno, o PT consegue melhor atacar a figura do Tarcísio, como alguém que vem de fora, como alguém que é do Rio de Janeiro, assim como eu, que pretensamente não entenderia tanto de São Paulo. Então, eu acho que o PT consegue tirar alguns votos ali, basicamente nesses dois movimentos, tirar alguns votos do Tarcísio e trazer alguns votos do PSDB, muito embora o governador tenha dado apoio formal ao candidato Tarcísio, inclusive o convidou ao Palácio, foi um evento relevante, né? Mas parece que o PSDB de São Paulo não está seguindo tanto o próprio governador, né? Professor, essas costuras políticas, vou te falar, viu? Pessoal, o Rio Grande do Sul apareceu ontem no Noticiário Nacional por conta de um vídeo, de um debate, em que aparecia o candidato Eduardo Leite fazendo uma pergunta ao Onyx Lorenzoni, que fez de tudo ali para não responder a questão. Um momento como esse pode diminuir pode definir, né, a questão de
de eleitores, quem vai votar, quem não vai, você fugir de uma pergunta? Um candidato sinalizar tanto despreparo, como foi o caso da pergunta, né, ficou um negócio anedótico, né, uma coisa assim, parecia uma piada, né, parecia um esquete de humor, aquela situação, que mostrou grande despreparo do outro candidato, que simplesmente não soube ou decidiu não responder, ele achou que não deveria responder a pergunta feita. Eu acredito que isso possa, de alguma forma, mudar ali, especialmente numa eleição tão apertada, porque lá também tá muito emocionante a corrida, né? Pode haver uma virada do Leite, o Leite saiu atrás na disputa no primeiro turno, e pode haver uma virada ali, e talvez fatos como esse mexam um pouco com a cabeça do eleitor. Mas, de novo, essa é uma disputa que está também ancorada na disputa nacional. O Onyx Lorenzoni consegue ganhar o primeiro turno lá, ser líder no primeiro turno, basicamente por conta da figura de Jair Bolsonaro. Ou seja, o candidato não tinha tanto a apresentar além do apoio do atual presidente. Então, isso faz com que essas intenções deem uma certa cristalizada, ajudem a cristalizar a posição deles. Mas, de fato, se mostrar tão despreparado pode, ali no final, na reta final, uma margem apertada, 50-50, 52-48, enfim, pode significar, sim, uma derrota, ou perder alguns votos, ou deixar de conquistar alguns votos que ele poderia conquistar ali, dando uma boa resposta, falando de políticas públicas, especialmente regime de recuperação fiscal, que é uma questão tão importante para o Rio Grande do Sul, né? Perfeito. Professor, eu vou até contextualizar, porque a gente falou, né, que então o Onyx Lorenzoni fez de tudo ali para não responder a questão, aí vocês devem estar pensando, quem não acompanhou o debate, qual questão? Qual foi, pessoal? Foi sobre o questionamento do Eduardo Leite, foi sobre qual a alternativa de Onyx Lorenzoni ao atual regime de recuperação fiscal do Estado. Essa foi a pergunta, né? Então tá certo, só para a gente contextualizar aqui. Agora vamos falar da Bahia, que é outro estado importante, onde o favorito ACM Neto perdeu força no final do primeiro turno. O que a gente pode esperar da Bahia, professor? Aquelas viradas fantásticas costumam acontecer na Bahia, né? Candidatos que às vezes são desconhecidos ou que não têm tanta identificação com o PT, com o Partido dos Trabalhadores. Quando o partido consegue trabalhar essa identificação, eles começam a crescer assustadoramente e às vezes saem vitoriosos até, enfim, no primeiro turno, com uma grande margem no primeiro turno. Essa corrida eleitoral foi um pouquinho mais curta, né? Sim. Essa campanha foi um pouquinho mais curta, então talvez não tenha dado tempo suficiente das pessoas conseguirem identificar o candidato do PT como o candidato do PT. Então, embora o Lula tenha uma margem para aproximadamente 70% da intenção de voto, o candidato do PT não consegue chegar lá, mas parece que de fato tem aberto um pouquinho aí essa corrida na disputa contra o ACM Neto, que também é uma força política importante da Bahia, né? Sim, sem dúvidas. Agora a gente vê cenários de empate técnico também em estados como Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rondônia. O que pode garantir o desempate faltando tão poucos dias para a eleição, professor? Ali é muito difícil, né? Especialmente o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é um negócio surpreendente, assim, 50-50. E todas as pesquisas saem 50-50. Podia ser assim, ó, cada um fica metade do mandato, né? Ou sorteia, será? Tira 2 ou 1. Tira 2 ou 1. Então, nesse momento, nessa reta final, esse cenário de cristalização, ele faz com que haja poucos indecisos ali. Então, o que pode muito definir a disputa é o perfil de cada um dos eleitores. A abstenção, por exemplo, é um aspecto que pode definir bastante essa disputa. Não só a local, mas a disputa nacional também pode ser definida pelas abstenções. Então, em corridas tão apertadas, são pequenos detalhes que definem a corrida, como a abstenção, como a capacidade de, nesse último debate de hoje, eventualmente conseguir não perder eleitores, conseguir desempenhar bem, né? É o que a gente pode falar, não tendo bola de cristal. É isso aí, mas já ajudou demais a gente, viu, professor? Muito obrigada pela sua presença aqui. O Frederico Bertolini, que é professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Volte sempre, Obrigado, viu, professor? Larissa. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.